Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para pedir para que você se inscreva em nosso canal, para que você deixe o seu joinha e também faça o seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Eu agradeço de coração ao nosso irmão Cláudio Mendes, que nos fez um elogio, não é? Num dos seus comentários. Obrigado, irmão Cláudio Mendes. Me perdoe por estar usando o seu nome aqui, mas eu achei muito importante ter um comentário seu nesse nível, e ele me incentivando mais uma vez e dizendo para que nós possamos continuar firme, porque o nosso canal está crescendo, e eu devolvi com uma nota ali de gratidão ao nosso irmão Cláudio Mendes. Eu não vou me cansar de agradecer por esse irmão. Quando meu canal estava com 600 e pouco inscritos, ele solicitou aos seus inscritos do canal dele para que pudesse também se inscrever no meu canal. E em uma semana, o meu canal ultrapassou os 1.000 inscritos. Irmão Alberto, é importante para o irmão o número de inscritos? Sim, meu querido. Eu não vou ser aqui nenhum demagogo, eu não vou ser aqui uma pessoa, vamos dizer, me falhou a memória agora, prepotente, arrogante, mas eu quero sim receber quanto mais inscrito, melhor. Sabe por quê? Quanto mais inscritos, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo dos vídeos. Quanto mais pessoas tiver, irmão Alberto, o senhor não está pensando em dinheiro, não? Meu querido, dinheiro que o YouTube vai pagar, você sabe que para quem tem um canal com 20 mil inscritos, esses dias eu estava ouvindo o irmão Cláudio Mendes falando que o canal dele tem 21 mil inscritos, ou mais um pouquinho, e a renda, não é? Comparando com o salário mínimo, é pouco mesmo. Mas, meu querido, imagine se o irmão Alberto tivesse preocupado só na questão da monetização. Eu nem estaria aqui, mas eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de... Porque, irmão, quando eu estava no sistema, eu gostava de pregar. Eu recebia convite toda semana, de 3 em 3 dias, para pregar em outras igrejas, não é? Então eu gostava, só que eu não tinha noção do que era o preterismo, do que era a escatologia consumada. Imagine se eu tinha noção do que é evangelho da graça, se eu tinha noção do que é o evangelho eterno. Imagina, meu querido. Olha quanto nós avançamos a partir do momento que o nosso irmão Cláudio Mendes fez uma propaganda do meu canal, divulgou o meu canal. Então, a minha maior satisfação é essa, é saber que tem pessoas que têm tantos inscritos, né, 20 vezes maior que o meu canal, e não tem nenhuma dificuldade em divulgar um canal de uma pessoa que tem 1.000 e pouco inscritos. Sabe o que é isso, meu querido? É humildade. Isso é humildade. Olha a linha de transmissão do WhatsApp do nosso irmão Cláudio Mendes, o que ele está fazendo, não é? Conversando com pessoas, né? Divulgando o Evangelho Eterno. Então, tem pessoas que estão aí na graça, mas eu acredito que se tivesse mesmo a fim de ajudar quem tem canal pequeno, estaria aí divulgando. Mas parece, dá a impressão que é o mesmo sistema que nós tínhamos saído. Eu não estou fazendo uma crítica, não, eu estou sendo realista, não é? Parece que eu quero ter mais inscritos do que o outro. Se irmão Cláudio Mendes ele quisesse ter mais inscritos do que todo mundo, você acha que ele estaria aí construindo uma linha de transmissão para conversar com as pessoas? Ele estaria aí divulgando o canal do nosso irmão Alberto Lírio, que só tem 1.000 e pouco inscritos? Claro que não, queridos. Mas isso demonstra a grandeza do nosso irmão Cláudio Mendes.
E ele fala que ele é tímido. Irmão Cláudio Mendes, um abraço. Irmão Cláudio Mendes fala que é tímido, que tem dificuldade de falar no microfone. Imagina eu, querido. Eu fui criado desde os 6 anos, ou de 8 anos de idade, no sistema religioso. Quando eu estava com 21 anos de idade, com 21, eu fui chamado para ser separado a pastor pela minha conversão. Por 3 vezes eu não quis. Eu nunca se quis ser consagrado a pastor. Eu fui auxiliar de trabalho, diácono, presbítero evangelista. Consagração, com óleo, aquele óleo. Mas quando chegou ao pastorado, eu falei, não, não quero. Porque eu já tinha um pé atrás com isso, tá bom? E eu não aceitei de jeito nenhum. Meu querido, eu vou ser eternamente grato ao nosso irmão Cláudio Mendes e grato a vocês, tá bom? Os nossos inscritos que têm confiado, não é, em nosso conteúdo, confiado no nosso trabalho. Você está vendo aqui, tá? Eu sou muito simples, eu gosto de ser simples, apesar de, louvado seja o nome do Senhor, de todas as coisas, eu não tenho assim um estúdio preparado para gravar, eu não tenho recursos, não é ainda, não é? Eu gravo, o nosso irmão Cláudio Mendes sabe disso, numa live que nós fizemos, uma live que, por sinal, a minha internet falhou muito, oscilou bastante, mas eu fiz questão de falar, né? Nós gravamos num celular simples, a internet agora melhorou um pouquinho, mas um celularzinho simples, mas o meu notebook não teve jeito, né? Não teve como restaurar, e a minha esposa falou que a gente vai dar jeito, comprar um notebook novo, tá bom? Então, meu querido, é isso. Eu quero falar hoje, esse vídeo aqui, eu quero falar sobre o livro de Apocalipse. Por que o livro de Apocalipse, para muitos, é um enigma? O Apocalipse, esse livro lindo e maravilhoso, ele quer dizer, o significado de Apocalipse é revelação. Por isso que esse livro, ele é chamado também, né, de revelação de Jesus Cristo, revelação de Deus, né? A João, no capítulo 1, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, e você vai ver isso, né? Aqui, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você já parou para prestar atenção numa coisa aqui? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui, meu querido, está mostrando as duas manifestações de Deus ao mesmo tempo. Jesus Cristo, Deus, e Deus em si, ou Deus na sua plenitude. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, mas lhe deu, não é que Deus deu a Jesus Cristo, que Deus deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. É muito importante você ver isso aqui. Então, esse livro, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, ele foi escrito durante o tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos porque eles não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus, né, com D minúsculo, né? Então esse livro ele foi escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos por ter anunciado o evangelho, do jeito que está em Apocalipse 1:9, onde diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, quando você vê aqui essa palavra por causa, não é? Esse sujeito aqui, esse sujeito estava por causa. Eu, João, sujeito, predicado, por causa, né? Então, a causa dele estar lá preso foi justamente por causa da pregação do evangelho. Ele fala assim, na ilha de Patmos, por causa, quer dizer, causas e efeito da palavra de Deus e
do testemunho de Jesus. Então, João, ele estava ali preso por ter anunciado o evangelho. Ele escreve o seu livro para as 7 igrejas da província romana da Ásia, né, conforme o capítulo 1, 4 ao 11. E aonde ficava essa ilha de Patmos? Onde ficava? Essa ilha, ela ficava numa região que hoje, né, faz parte da Turquia, não é? Então, nesse livro, o próprio João, ele anima, não é, os seus leitores a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição e sofrimento. Agora, uma coisa muito importante que você deve aprender sobre o livro de Apocalipse, né? Depois das cartas às 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2, 3, João, ele descreve, presta atenção no verbo, João, ele descreve, não é? Uma série de visões que ele teve. Então, essas visões mostram que as forças do mal não venceria e que a vitória pertencia ou pertence a Deus e a Jesus Cristo, e que aqueles que continuassem fiéis na sua fé receberiam o prêmio da vida eterna no novo céu que Deus iria preparar, não é? Então, João, ele usa muitas figuras, né, de linguagem, ele usa figuras estranhas, ele usa símbolos, números que os seus leitores, agora é importante você prestar atenção, os leitores de João iriam entender o que ele estava querendo dizer, mas que não seria entendido pelas autoridades romanas. Você entende, meu querido? Por que o livro de Apocalipse é um livro que muita gente ainda não entende? Por que para muitos esse livro é um enigma? Porque ele foi escrito assim, ó, com muitas figuras de linguagens, com muitas, não é, figuras estranhas, muitos símbolos, uma numerologia tremenda. Por quê? Porque era um código, era um escrito enigmático, mas enigmático era para os romanos, porque os romanos, eles não tinham ainda essa intimidade com numerologia, eles não tinham essa intimidade com figuras, eles não tinham intimidade com esses símbolos que João usou no livro de Apocalipse. Mas, claro, esses símbolos, essas figuras estranhas, essa numerologia, ela vem diretamente do alto. Então, o livro de Apocalipse, ele era um livro enigmático, e para alguns ainda é, por causa disso. Então, os romanos, eles não tinham essa familiaridade, eles não tinham essa intimidade. Por isso que até hoje esse livro é enigmático. Então os leitores de hoje, eles têm dificuldades, não é? De compreender, de fazer uma interpretação e completamente, né? Esses leitores de hoje, muitos, né? Claro, que agora, quem está no Evangelho Eterno, meu querido, é um grau a mais, é um patamar a mais. Eu estou repetindo a palavra do nosso irmão Cláudio Mendes. Quem está no Evangelho Eterno já alcançou e está alcançando este patamar. Lembra de Efésios 4? Que a vida com Deus, ela é como você estivesse subindo uma escada, a unidade da fé. Você lembra? Você já leu Efésios capítulo 4? Que fala sobre a unidade da fé, aquela escada que tem vários degraus, não é? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, meu querido, os leitores de hoje em dia têm dificuldade de compreender completamente as visões de João. Mas a lição principal do livro, ela é simples, ela é clara. Então, o reino do mundo se tornou, não vai se tornar,
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos sem fim. Apocalipse capítulo 11, e o versículo 15. Meu querido, é isso aí. Então, o livro de Apocalipse é um livro enigmático para muitos, mas quem está no Evangelho Eterno já ultrapassou essa barreira, já chegou, não é, ao nível que não tem mais dificuldade de entender esse livro que parece ser enigmático. Agora, como o nosso irmão Cláudio diz, o dia que você tentar entender e começar a entender o que significa no dia do Senhor, os últimos dias, e naquele dia, você vai entender o livro de Apocalipse. Que o livro de Apocalipse é uma descrição do juízo do ano 70 que aconteceu lá em Israel. É só isso. Mas o que João fez? Ao escrever, o próprio eterno Criador, ele escreveu esse livro, pediu para João escrever com uma linguagem diferente, usando figuras estranhas, usando símbolos, usando numerologia. Se você olhar a Cabala judaica, você vai entender o que eu estou falando. E aqui no livro de Apocalipse está cheio disso. Você vai ver 1000 anos, você vai ver milênio, que é 1000 anos, você vai ver 666, você vai ver 70 sendo repetido, você vai vendo o 12 sendo repetido, você vai vendo 144 mil, você vai vendo ali uma série de numerologia. Mas você vai entender por que foi usado tanta numerologia, tantas figuras estranhas e tantos símbolos enigmáticos por causa dos romanos. O Criador, o Eterno, ele não queria, não é? Ele não queria que o povo, os romanos, entendesse a mensagem do livro do Apocalipse, porque era para os irmãos das 7 igrejas da Ásia, ou seja, aquelas províncias romanas. Então, ali, naquelas províncias, ficava uma região que hoje faz parte da Turquia, né? Então, ali, João anima os seus leitores a continuarem fiéis, não é, a Jesus Cristo em tempo de perseguições e sofrimento. Então, meu querido, é muito bom você entender isso. É muito bom. E ele, quando escreveu, né, para esse povo, aquele imperador romano que chamava a si mesmo de Senhor, o Deus. Então, o livro ele foi escrito por João, que estava preso ali naquela ilha. Tá bom, meu querido? Agora, esse livro ele foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque esses cristãos eles não prestavam culto a esse imperador romano, não é? Que ele se chamava a si mesmo de Senhor e Deus. Então, meu querido, bote na sua cabeça que essas cartas do livro de Apocalipse foi escrita para descrever o juízo, tá bom? E que esse livro ele era enigmático, mas para aqueles que estão no Evangelho Eterno, nós não enganamos ninguém, como o sistema tem feito, usando o livro de Apocalipse para amedrontar as pessoas, para meter medo nas pessoas. Nós não. Nós usamos o livro de Apocalipse justamente para abrir a mente das pessoas. Tá bom, meu querido? Esse é o livro de Apocalipse, tá bom? E que o eterno Criador continue te abençoando, avance no Evangelho Eterno e todos os paradigmas da Bíblia vão se abrir e a sua mente vai ficar uma coisa incrível. E você vai falar assim, graças a Deus, eu estou estudando a Bíblia sem a necessidade de um líder religioso, sem a necessidade de um pastor, e agora sim, agora eu estou avançando no entendimento da palavra. Coloca aí no comentário, que maravilha!
coloca assim: irmão Alberto, que maravilha. Só isso, tá bom? Olha, nos ajude, tá? Compartilhe o nosso conteúdo. Divulgue aí o nosso canal, meu querido. Nos ajude, tá bom? Divulgue aí. Compartilhe com outras pessoas. Converse com seus amigos, suas amigas, companheiros de trabalho sobre o nosso irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes. Fala com eles que nós estamos falando sobre o Evangelho Eterno de uma maneira que nenhuma outra pessoa fala. Por enquanto, mas alguns da graça já estão começando a querer também, né, divulgar aí. E seria uma maravilha, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Graça eterna. Amém.